Já iniciou a gravação. Bom, eu fui lá no Kaggle, como eu disse para vocês, iria fazer com um conjunto de dados diferente daquele que a gente usou na aula de terça. Então, eu baixei aqui uma base de climas. Obviamente, eu não vou usar todas as imagens, eu deixei só umas 300 imagens, porque essa base tinha 5.000 imagens. Então, só para ele carregar, ia ser do tempo da aula todo. Então, aqui a gente vai fazer com 300, mas o que a gente faz com 300, faz com 3.000, com 3 milhões. A única diferença é que você precisa ter hardware para isso. Bom, essas imagens, deixa eu botar aqui para visualizar no formato de imagens. Estão vendo aqui as imagens que eu baixei lá do Kaggle, né, que tem essa base aí de climas, né, então vocês estão vendo aí neblina, tem chuva, tem alagamento, tem neve, tem meio mundo de situações climáticas, né. Aí eu selecionei só 300, porque são milhares de imagens de clima que tem lá nessa base. Muito interessante para fazer um aprendizado de máquina em relação a climas de tempo com dados não estruturados. Depois eu posso até deixar o link do Kaggle lá dessa base para vocês, mas se vocês forem lá no Kaggle, procurar lá no grupo de Dataset e botar imagens, aí vão aparecer centenas de datasets de imagens e logo uma das primeiras é de clima. Então tem que lembrar que a gente vai pegar da nossa base de imagens, né? O nosso reader de imagens, vou importar as imagens. Aí o file seria se fosse dados estruturados, e o import images, dados não estruturados de imagem, e se for arquivos PDFs, docs, é de texto mining. Bom, então, vou dar 2 cliques aqui, e vamos selecionar nossa base, né? Imagem agrupados. Então, vamos selecionar aqui, carregou as 300 imagens. O que nós vamos fazer agora a gente poderia já olhar, né, essas imagens, se a gente for chamar aqui o Image Viewer, cadê ele aqui? A gente pode já visualizar todas as imagens que a gente selecionou naquela pasta. Mas o que eu quero fazer agora é um agrupamento, porque eu não sei quem é quem nesse conjunto de imagens, né? Se a gente olhar aqui, a gente tem 300 imagens em várias situações de clima, né? De chuvas, de tempestade, de neve, e eu quero que ele separe isso para que eu possa depois rotular, dizer o que é chuva, o que é neve, para depois ele possa aprender com base nesses rótulos que a gente vai definir. Tá? Então, esse é o nosso objetivo nessa clusterização, nesse agrupamento. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma rede neural convolucional. E, como vocês já sabem, existem várias redes neurais, né? Redes neurais. A gente tem a arquitetura, por exemplo, o MLP, que é o Multilayer Perceptron, tem o LSTM, que é o Long Short Term Memory, a gente tem o RNN, que é o Recurrent Neural Network, e temos o CNN, que é o Convolutional Neural Network. Essa arquitetura, CNN, ela é muito apropriada para imagens. Ela tem uma eficiência e uma eficácia muito grande na extração das características de imagens. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa rede neural antes de a gente continuar aqui a execução. Né? Então, lembrando que existem os formalismos, né, os tipos de aprendizado de máquinas. A gente, nesse caso, a CNN, ela é para o aprendizado supervisionado. Ela só serve para dados rotulados, quando você já tem aqueles dados classificados, rotulados. Aí você pode usar o CNN para que ela possa aprender com base naquelas características, né? É um aprendizado supervisionado. Lembrando que a gente tem um aprendizado não supervisionado quando a gente não tem um rótulo, que é o que a gente vai fazer primeiro aqui. A gente vai agrupar. Para o não supervisionado, existe uma rede neural que tem uma arquitetura que ela não é tipo CNN, ela segue um outro modelo arquitetural, e ela foi pensada para fazer justamente os agrupamentos. Então, ela sai pegando as características dos dados e montando esses dados em grupos, né, que numa representação topográfica, onde cada pico ali é um agrupamento com base nas características semelhantes que ele encontrou. Então, essa é uma das pouquíssimas redes neurais que podem ser usadas para resolver problemas de aprendizado não supervisionado, quer dizer, quando você não tem um rótulo. Essa é uma rede neural chamada Self-Optimation Map, ou, como todo mundo conhece, o SOM. Mas, normalmente, como a gente já viu,
para fazer aprendizado não supervisionado, a gente usa algoritmos estatísticos, né? A gente usa, por exemplo, K-means, que é a K-médias, que você pode, então, determinar o número de K, e ele vai, com base no cálculo de distância, euclidiano, cosseno, Manhattan, ele vai descobrir os centroides, que são equivalentes aos números de K especificados, e a distância desses pontos para cada um desses centroides. Lembrando que, na verdade, ele está fazendo uma redução de dimensionalidade, primeiro, para pegar as dimensões e fazer com que essas várias dimensões, que seriam, em termos de estrutura de dados, dos campos, de uma tabela, por exemplo, ou as features de um dado não supervisionado, que é o nosso caso aqui, ele vai extrair essas features, ele vai fazer o redimensionamento, né, de uma alta dimensão para uma baixa, para poder que cada ponto referente àquela instância, quer dizer, aquela imagem, possa ser plotado numa coordenada cartesiana, x e y, e daí ele fazer esses cálculos para encontrar aqueles pontos que são semelhantes matematicamente. E aí você, olhando aquelas imagens, aqueles pontos, você vai determinar qual é o rótulo, o que é que eles significam. Depois de rotulado, aí você vai para o próximo passo, que é o aprendizado de máquina supervisionada, onde você vai usar alguma outra técnica para que ela aprenda sobre aqueles dados, né? E aí possa classificar como você classificou. De certa forma, o que nós estamos fazendo aqui é um aprendizado semi-supervisionado, porque primeiro a gente vai fazer um não supervisionado para agrupar pelas características, para rotular em seguida, para finalizar com o aprendizado supervisionado, para que a gente possa botar um preditor e ele dizer o que é que significa aquele dado. E, por fim, lembrando que a gente tem um por-reforço, né? O por-reforço é quando você usa uma técnica, esse formalismo, onde um agente aprende com o ambiente. Essa interação vai fazer com que aquela IA saia aprendendo com essa interação qual a melhor regra para ele poder aí fazer uma otimização ou uma recomendação. Então, a gente tem esses três tipos, né, de forma, esses quatro, considerando sempre supervisionado, mas a gente coloca três tipos, que a gente tem o não supervisionado, o supervisionado e o por reforço. Mas isso a gente vai fazer uso de uma rede neural. O detalhe é assim, que o som, que é uma rede neural, para fazer o agrupamento, ele é muito pesado. Eu vou iniciar com ele aqui para mostrar para vocês, mas por questão de tempo, como ele é um algoritmo que sai extraindo essas características para agrupar, eu vou só iniciar com ele para mostrar como é que o som funciona, mas o agrupamento eu vou fazer com algoritmos mais eficientes, que são os algoritmos tipo K-means, o HCA. Então, a gente vai iniciar só para mostrar que existe uma rede neural que também faz aprendizado de máquina não supervisionado, ela também agrupa. E o que é uma rede neural? Né? Ela vem dessa abordagem, né, que é a abordagem neural, que são os algoritmos que realizam tarefas de aprendizado e tomada de decisão, sendo modelos matemáticos inspirados no funcionamento do cérebro humano, compostos por unidades de processamento chamadas neurônios artificiais. Então, como vocês já conhecem bem, a arquitetura é essa. Então, a gente tem a entrada, né, x1, x2, xn, quantas entradas forem necessárias. Lembrando que normalmente a gente tem o bias, né, que é o x0, que serve para fazer o viés para o equilíbrio dos pesos. Temos as camadas ocultas ou intermediárias ou escondidas, que aí vai ser de acordo com o ajuste fino, o fine tuning, que é realizado durante o processo de treinamento e teste, e aí você vai criando as camadas e especificando quantos neurônios cada camada vai ter para observar as métricas e ir fazendo os ajustes necessários. Então, essas camadas podem ser de 1 a n camadas, com cada camada vai ter seu conjunto de n neurônios. Lembrando que as entradas, se a arquitetura for full connect, né, toda conectada, porque existem outros modelos que não são full connect, tipo uma rede neural recorrente, que o próprio nó pode receber aquele dado, ela trabalha com o que nós chamamos de pesos, que são as sinapses artificiais. Então, esses pesos é onde ele vai realizar a ponderação, né? É o dado de entrada multiplicado pelo peso, mais esse dado de entrada multiplicado por peso, mais esse dado de entrada multiplicado pelo peso, quantos neurônios existirem. E aí, depois, ele vai pegar esse resultado, esse somatório, e aplicar uma função de ativação. Essa função de ativação é que vai determinar o valor de saída, que vai estar, aí dependendo da função, entre 0 e 1, que pode ser uma linear, pode ser uma sigmoide, pode ser uma tangente, pode ser uma ReLU, pode ser uma LIC-ReLU, pode ser uma softmax. Vocês já viram que existem várias funções de ativação. Essas funções de ativação possuem otimizadores, né, que são aquelas técnicas que permitem
que o ponto se aproxime mais do ponto ótimo, quer dizer, da curva do melhor, ótimo global, aí você vai ter lá o estocástico gradiente descendente, o Adam Boost, o FBS, tem várias funções de ativação que podem ser utilizadas para melhorar esse processo de encontrar o melhor ponto dentro da curva. E aí você vai comparar, depois de aplicada essa computação, que nós chamamos de parâmetros, porque tudo que está sendo computado aqui são os parâmetros, lembrando que o parâmetro não é o que normalmente a gente usa na passagem de funções, né, que a gente passa parâmetros, que na verdade ali são os argumentos. O termo correto seria o argumento e o retorno do parâmetro, mas aqui internamente o que a gente chama são parâmetros. Os ajustes finos são chamados de hiperparâmetros. Então, por exemplo, a quantidade de camadas, a quantidade de neurônios por camada, a taxa de aprendizagem, qual é a função de ativação, qual é o otimizador da função, e assim por diante. Todos esses parâmetros, que normalmente chamaríamos de parâmetros, é o que nós chamamos aqui de hiperparâmetros, para não confundir com a computação interna, que é o que é chamado de parâmetros. Então, aqui a gente vai ter a saída, e essa saída dessa computação dos parâmetros é que vai ser verificado se corresponde ao que se deseja, que é o rótulo, justamente essa classificação. Se não for, aí é feito o cálculo para recálculo dos pesos, né? Recalcular os pesos. Aí é o que nós chamamos de back propagation. Ele vai voltar pelas N camadas, recalculando os pesos, através de uma fórmula que é baseada na derivada da função de ativação que foi utilizada, com a taxa de aprendizagem, com o erro anterior, com o dado. Então, todos esses parâmetros vão ser usados para computar o novo peso, e aí, depois de todos os pesos recalculados, ele inicia novamente o processo. Então, isso é uma rede neural. Né? E existem vários algoritmos ou modelos para redes neurais. Né? Temos o Adaline, temos o BRNN, o CNN, o DNN, o GAN, o GNN, o GRU, o Inception. Vamos usar esse Inception aqui, que é um modelo do CNN. O LSTM, o MLP, que a gente usa muito para fazer a classificação, o RBM. Bom, aqui são vários, e existem muito mais do que isso, são muitos modelos que existem de redes neurais artificiais, né? Então, a gente vai se concentrar na convolucional, que é a arquitetura, e vamos usar o Inception, que é baseado na CNN, que é o da Google. Então, aqui é a simulação mostrando basicamente como é que funciona, né? Os dados de entrada, e aí é feita a computação nos nós, aqui são as camadas, né? Nós temos as 3 camadas, e aqui é a saída. Bom, então o que é uma rede neural artificial? É um modelo computacional inspirado na estrutura do sistema nervoso central dos seres vivos, em particular o cérebro, que é capaz de realizar o aprendizado de máquina e o reconhecimento de padrões. As redes neurais artificiais são compostas por camadas de nós, contendo uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas ou intermediárias ou escondidas, e uma camada de saída. Cada nó ou neurônio artificial conecta-se a outro e tem um peso e um limite associados. Se a saída de qualquer nó individual estiver acima do valor do limite especificado, esse nó será ativado, enviando dados para a próxima camada da rede. Caso contrário, nenhum dado será transmitido junto à próxima camada da rede. As redes neurais contam com dados de treinamento para aprender e melhorar sua precisão ao longo do tempo. As redes neurais artificiais são um subconjunto do aprendizado de máquina e estão no cerne dos algoritmos de aprendizado profundo. Aí vale salientar isso, né, que quando a gente fala de machine learning, aprendizado de máquina, não existem só algoritmos de redes neurais no machine learning. Então, você pode estar usando abordagem estatística, você pode estar usando inteligência de enxames, você pode estar usando algoritmos genéticos, e pode estar usando abordagem neural. Mas quando a gente quer especificar só abordagem neural para aprendizado de máquina, aí nós chamamos de aprendizado profundo, deep learning. Então, as redes neurais contam com dados de treinamento para aprender e melhorar a precisão ao longo do tempo. Então, as redes neurais são um subconjunto do aprendizado de máquina, estão no cerne dos algoritmos do aprendizado profundo, deep learning, e elas são usadas para resolver uma grande variedade de tarefas que são difíceis de resolver utilizando a programação baseada em regras comuns, a lógica dedutiva, incluindo visão. Então, as redes neurais, elas são muito aplicadas em termos dessas abordagens que a gente falou, né, estatística, enxames, evolucionária e a neural, ela é muito usada para visão computacional e reconhecimento de voz. Pense em cada nó individual como seu próprio modelo de regressão linear, composto por dados de entrada, ponderações, viés,
que é o limite, que é o bias, e uma saída. Uma vez que uma camada de entrada é definida, as ponderações serão atribuídas. Esses pesos ajudam a determinar a importância de qualquer variável fornecida, com os maiores contribuindo de forma mais significativa com a saída em comparação com outras entradas. Todas as entradas são, então, multiplicadas por seus respectivos pesos e, em seguida, somadas. Depois, a saída é transmitida por meio de uma função de ativação, que determina a saída. Se essa saída exceder um determinado nível, ela irá disparar ou ativar o nó, transmitindo dados para a próxima camada da rede. Então, é assim que funciona esse modelo básico da arquitetura das redes neurais artificiais. Mas, como eu disse, existem vários tipos de arquitetura. Então, nesse slide, e se vocês entrarem nesse site, The Natural Network Zoo, que é desse Instituto Asimov, aí vocês vão ter lá a descrição dessa gama de arquiteturas de redes neurais. Então, aqui a gente está vendo só algumas, né? Existem muito mais tipos de arquiteturas de redes neurais, e cada vez mais, com as pesquisas que são feitas nas universidades, né, gerando dissertações e teses, dissertações de mestrados e teses de doutorado, mais propostas de arquiteturas vão surgindo. Mas, basicamente, nós temos todas seguindo esse mesmo modelo. A camada de entrada, as camadas ocultas ou intermediárias e a camada de saída, gerando essas ponderações matemáticas, né, que é o dado de entrada, multiplicado pelo seu peso, o somatório dessas ponderações aplicado à função de ativação, não esquecendo que existe o linear, que é o bias, e aí o resultado verifica se atende ou não atende, e caso for, vai fazer o recálculo dos pesos, e com base nisso repete-se o processo. Então, o que a gente se busca, né, com esse tipo de procedimento, com a aplicação dessa arquitetura, é simular as sinapses dos neurônios biológicos. Então, se a gente olhar aqui essa imagem de cima, nós temos a conexão entre dois neurônios, né? Então, nós temos os dendritos, né, que são as entradas. Veja que o núcleo da célula é o que chama de soma, que seriam as camadas intermediárias. Temos o axiônio, que é a saída, que vai fazer a conexão com o próximo neurônio. Então, nós temos esses bilhões de neurônios nos nossos cérebros, que estão conectados e fazendo os cálculos, né, com o transporte desse sinal elétrico, né, que acontece nos nossos neurônios. E no esquema de baixo, o que a gente está tentando fazer é simular matematicamente esse comportamento natural, com as camadas de entrada, as camadas intermediárias e a saída, sendo feitas essas ponderações, fazendo a soma, aplicando a função de ativação, para tentar simular matematicamente essa sinapse biológica. Nesse vídeo aqui, é uma representação de como é que, uma simulação de como é que funciona essas sinapses, né, esses sinais elétricos passando nos neurônios, né, e aí, com base, gerando a informação, né, o dado, a entrada vai ser processado por esses neurônios, nessas sinapses naturais, e aí gerando a informação, que vai dar o conhecimento de algo. E se a gente olhar esse vídeo aqui, a gente vai ver justamente a tentativa de simular aquela sinapse natural, de forma matemática, né? Então, vocês estão vendo que o dado de entrada sendo passado, que é o que a gente chama de full connect, né? Veja que todos estão conectados, aí é feito a multiplicação dos pesos, que são as ponderações, aplicada a função de ativação, e aí você vai ter a saída, e verificar se ela atende ou não atende. Se não atender, aí ele faz o backpropagation, retornando, recalculando os pesos, para reiniciar o processo até que a saída seja igual ao desejado. Então, essa forma, né, de simular a sinapse natural, através dessa sinapse artificial, é como a rede neural aprende, né? Então, é um sistema de processamento de informações que possui algumas características de desempenho em comum com as redes neurais biológicas, sendo compostas por unidades de processamento, que são os neurônios artificiais, que são conectados por links ponderados, que são as sinapses artificiais. Cada neurônio recebe uma entrada, multiplica essa entrada pelo peso da sinapse correspondente e, em seguida, passa a soma ponderada através de uma função de ativação para produzir a saída. A saída é um neurônio, que pode, então, ser passado para outros neurônios na rede. O aprendizado em uma rede neural artificial ocorre ajustando os pesos das sinapses. Isso é feito através de um processo interativo de ajuste aplicado aos seus pesos, né, que é o treinamento e teste, que é o que a gente vai fazer aqui com a ferramenta. A aprendizagem ocorre quando a rede neural atinge uma solução generalizada para a classe do problema, quer dizer, ela conseguiu generalizar
e extrair as características comuns daquilo que ela está sendo treinada para aprender. Então, esse é o esquema, né? As sinapses, os sinais de entrada, melhor dizendo. Temos os pesos sinápticos, o limiar de ativação, o bias. Aqui é o combinador linear, que vai fazer o somatório, né, dessa ponderação. Aqui vai ser, que é o potencial de ativação, que vai ser aplicado numa função de ativação. Então, o potencial de ativação, como vocês estão vendo aqui, é o somatório da entrada multiplicado pelo peso, né, pela quantidade que você tem de entradas e de pesos, ou de nós. E o resultado dessa função de ativação, pode ser uma sigmoide, uma tangente, pode ser uma ReLU, o que for utilizado, vai ser verificado se é igual ao desejado. Então, se a saída foi igual ao desejado, é que ela conseguiu generalizar, ela conseguiu aprender, mas se não for, aí é aplicado o cálculo para a derivada da função utilizada, com a taxa de aprendizado, com o erro, com o dado de entrada, para calcular os novos pesos e repete o processo. Basicamente é isso que ela está fazendo aqui, certo? Então, deixar vocês visualizarem rapidamente essa imagem animada para que vocês visualizem essa computação interna, que são os parâmetros que estão sendo calculados. Então, veja que o dado de entrada, ele é passado para cada nó, aí é feito a ponderação, que é a multiplicação do peso com o dado, e aí depois é aplicada a função de ativação vai ativar aquele dado, né, e aí vai ou passar para a próxima camada, ou vai ser a última, né, que vai ser a saída, e aí vai verificar se é igual ao desejado. Se não for, ele volta, recalculando os pesos, e aí repete o processo. É assim que se procede às sinapses artificiais, né, porque a gente está tentando simular as sinapses naturais. Então, basicamente é isso, né? A gente tem nosso cérebro, nossa rede neural, nosso neurônio. O nosso neurônio tem aquele núcleo, que é a soma, os dendritos, o axônio, a bainha de mielina, a fibra terminal do axônio. Quer dizer, essa célula, o que nós estamos tentando fazer com essa computação é simular essas sinapses naturais que ocorrem com as conexões, por isso que é chamada abordagem conexionista, ou abordagem neural, para fazer essa generalização, quer dizer, esse aprendizado com base nos dados, sejam estruturados ou não estruturados. Então, aqui nós temos o nosso cérebro artificial, que é a nossa rede neural, onde você vai ter os dados de entrada, e aqui, esses nós, que pertencem às camadas, vão ter essa computação, objetivando isso, né, que os dados de entrada, que vão ser transformados em números, esses dados vão ser aplicados ao neurônio, vão ser feitos os cálculos matemáticos, veja que aqui a gente vai estar aplicando função de ativação, afim, sigmoide, degrau, tangente. O resultado dela, depois, dependendo da quantidade de nós que você tenha, de camadas, vai ter como o resultado a saída. Generalizou, aprendeu, então você vai salvar esse modelo, você vai estar gravando esses pesos, essas sinapses artificiais que vão poder ser utilizadas com dados que ela não viu no treinamento. Só que a gente tem várias arquiteturas, a gente tem várias formas de utilizar esse modelo neural, né? Essa arquitetura neural. Então, esses modelos, né? Essa arquitetura neural, ela tem vários modelos possíveis de serem aplicados. Um que foi pensado e que se tornou muito utilizado é o Convolutional Neural Network. Esse modelo, certo? Se vocês olharem, nós temos uma imagem de um cavalo aqui, certo? Então, o que esse modelo basicamente faz? Por isso que o nome dele é convolucional, que ele vai fazer as convoluções, que são operações matemáticas, onde ele vai pegar frames dessa imagem, né, que vai pegar quadros dessa imagem, e esses quadros, eles vão ser convolucionados com a fórmula matemática, e cada quadro ele vai estar extraindo essas características baseadas naquele parâmetro que eu falei para vocês, né, do RGB. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem a cor azul, a cor vermelha, a cor verde, porque a gente sabe que a gente já entendeu que cada imagem que a gente vê na tecnologia aqui, em todos os lugares, na verdade, ela é uma combinação num dos padrões, que existem outros padrões, mas o padrão mais usado é o RGB, que é o vermelho, o verde e o azul. Cada conjunto dessas três cores vai formar a combinação delas, a gradação daquelas N outras cores que a gente observa dentro das imagens. Então, basicamente, o que esse modelo faz é obter esses pixels, esses pontos, né, da imagem,
isso sendo segmentado nos padrões, né, do RGB, cada um, o azul é de 0 a 255, vermelho de 0 a 255, verde de 0 a 255. Então, cada pixel que representa uma cor, ele vai estar uma conversão decimal com um número representativo, e aí, com base nisso, ele vai fazer as várias convoluções, como vocês podem perceber aqui. Ele sai criando quadros menores, e assim ele sai extraindo as características, né, observando que aquela imagem, cada pixel, na verdade, vai ser transformado em um número, né, e aí ele vai chegar no entendimento do que aquela imagem, generalizar aquela imagem. Então, essa arquitetura ela se mostrou muito eficaz no entendimento das imagens, no aprendizado das imagens, na extração das características das imagens. Então, o que a gente faz, normalmente, é utilizar essas redes neurais uma combinação nas várias abordagens, ou melhor dizendo, das arquiteturas dessas redes, né? Porque tem a MLP, que ela é usada em conjunto com a CNN. Então, primeiro você aplica a CNN para extrair essas características das imagens e você termina usando uma MLP para fazer a classificação. Então, é isso que caracteriza o que a gente chama de Deep Learning, né? O aprendizado profundo. Então, a rede neural convolucional é um tipo de modelo de aprendizado profundo, um Deep Learning, que é amplamente utilizado para tarefas de processamento de imagens. O modelo que utiliza a CNN consiste, em suas versões mais simples, em 3 camadas principais. A primeira, convolucional. Essa camada extrai recursos de alto nível dos dados de entrada e os repassa para a próxima camada na forma de mapas de recursos. A segunda é chamada de pooling, é usada para reduzir as dimensões dos dados aplicando camadas de agrupamento, que é o pooling. Essa camada recebe cada saída do mapa de recursos da camada convolucional e prepara um mapa de características condensadas, e vai para a terceira, que é a camada totalmente conectada, que finalmente é a tarefa de classificação, que é feita pela camada totalmente conectada, que normalmente é um MLP, um Multi-Level Perceptron, e as ponderações da probabilidade são calculadas para cada rótulo dessa classe, por uma função de ativação popularmente chamada de função softmax. Essa daqui é usada nessa arquitetura. A CNN se popularizou como técnica para classificação de imagens para visões computacionais e tem sido usada nos domínios de várias áreas, mas principalmente na área de saúde. Isso indica que a CNN é um modelo de Deep Learning confiável para a previsão automatizada de ponta a ponta. Ele essencialmente extrai recursos úteis de uma entrada fornecida automaticamente, facilitando o trabalho. Então, assim, o que a gente vai fazer é o uso de uma rede convolucional para extrair essas características comuns das imagens, para depois fazer o uso de uma outra arquitetura de rede neural, ou que pode ser até de uma outra abordagem, para que ele aprenda a classificar. Só que, para isso, a gente vai ter que fazer essa extração dessas características, né? E para que vocês possam ter essa ideia de como é essa convolução, aí tem essa simulação aqui de uma rede convolucional. Então, vocês perceberam que são vários frames que são extraídos com base naquela imagem de entrada, né? Só que para a gente fazer isso, a gente tem que pegar a imagem, que ela tem lá os seus pixels, né? Que é o que a gente visualiza, seja um JPG, um JPEG, um PNG, um BMP, o que for. E incorporar nesse arquivo de imagem esses pixels como dados numéricos e lembrar que eles têm que estar normalizados, né? Aplicada alguma técnica para ficar com aqueles valores em termos de mesma escala. Então, isso a gente tem um processo de incorporação, que é o embedder, né? No contexto de aprendizado de máquina, geralmente se refere a um método para converter dados categóricos ou textuais em um espaço vetorial de dimensão menor. Esse processo é conhecido como embedding. E o modelo que realiza essa tarefa é chamado de embedder. Os embeddings são úteis porque permitem que modelos de aprendizado de máquina trabalhem com dados categóricos ou textuais de uma maneira mais fácil de manipular. Eles transformam dados não numéricos em vetores numéricos, mantendo a semântica dos dados originais. Por exemplo, em processamento de linguagem natural, o NLP, as palavras são frequentemente convertidas em vetores numéricos usando o modelo de embedding, como o Word2Vec, o GLOVE, o FastText, e entre outros.
Cada palavra é representada como um vetor em um espaço de alta dimensão, onde a posição do vetor captura o significado semântico da palavra. Palavras com significados semelhantes são posicionadas próximas umas das outras nesse espaço vetorial. Os embeddings também são usados para dados categóricos em muitos tipos de modelos de aprendizado de máquina. Por exemplo, um sistema de recomendação, os IDs de usuário e item podem ser convertidos em embeddings, que capturam as preferências do usuário e as características do item. Em resumo, um embedding é uma ferramenta poderosa no aprendizado de máquina para converter dados não numéricos em forma de um modelo que o aprendizado de máquina possa usar de maneira eficaz. Então, é isso que nós vamos fazer. Existem várias técnicas de embedding. A gente vai usar o Inception V3, mas existe o SqueezeNet, o VGG16, o VGG19 e vários outros, OpenFace, mas a gente vai usar esse Inception V3. É uma rede neural convolucional, CNN, que auxilia na análise de imagens e detecção de objetos. É a terceira edição da rede neural convolucional Inception da Google, ou do Google, originalmente introduzida durante os desafios de reconhecimento do ImageNet. O design do Inception V3 foi planejado para permitir redes mais profundas, mantendo o número de parâmetros de crescimento muito grande. Aqui estão algumas características principais do Inception V3. A arquitetura Inception. A arquitetura Inception é parte crucial do Inception V3. Ela permite que a rede tenha uma visão mais ampla das imagens de entrada, capturando detalhes em diferentes escalas. A segunda característica principal é o uso das convoluções fatorizadas. O Inception V3 introduziu o conceito de convoluções fatorizadas, que são uma maneira eficiente de reduzir o número de conexões e parâmetros na rede, mantendo a capacidade de modelagem. E o terceiro, o classificador auxiliar. O Inception V3 usa um classificador auxiliar para propagar informações de rótulo mais baixo na rede. Quarto, a suavização de rótulos. O Inception V3 também usa a técnica de suavização de rótulos para ajudar a prevenir o ajuste excessivo, que é o overfitting, durante o treinamento. O Inception V3 é frequentemente usado no pré-treinamento a partir do ImageNet. Isso significa que os pesos da rede são inicialmente definidos como pesos treinados no conjunto de dados do ImageNet. E então, a rede é treinada adicionalmente no novo conjunto de dados. Isso permite que a rede se beneficie do grande conjunto de dados do ImageNet, mesmo quando o novo conjunto de dados é relativamente pequeno. Então, isso é o que a gente chama de transfer learning, porque essa transferência de aprendizado permite que essas arquiteturas das redes neurais, elas sejam mais eficientes, porque elas trazem de herança o que elas já têm de configuração de hiperparâmetros, por exemplo, taxa de aprendizado e tudo mais, dos outros treinamentos que foram feitos com outros dados. Então, isso torna que, mesmo que o teu conjunto de dados seja pequeno, para tornar um aprendizado eficiente, ela consegue extrair bem as características daqueles dados, porque ela traz como herança o aprendizado que ela já fez de outros conjuntos de dados. Então, como eu disse a vocês, tem outros, né? No caso do Inception V3, a gente, quando for fazer aqui na prática, vocês vão ver, como já viram em sala, que ele extrai 248 características, ou features, né? Do N0 ao N2047. Mas isso é o Inception. Por exemplo, se a gente for usar o SqueezeNet, que segue uma abordagem, uma arquitetura um pouco diferente, apesar de ser baseado também numa CNN, mas ele já não faz com 2048, ele vai gerar 1023 características daquela imagem. Quer dizer, cada uma dessas abordagens, tipo o SqueezeNet, o AlexNet, o VGZ, seja o 16 ou 19, o Painters, DeepLock, o OpenFace, eles têm, como se diz, métodos computacionais próprios para utilizar essa arquitetura da CNN. Até aí, está tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então, vamos ver agora na prática essa teoria, certo? Então, nós temos aqui nosso conjunto de imagens. O que eu quero fazer agora é colocar aquele algoritmo, né, fazendo essa extração dessas características baseado numa rede convolucional. Então, eu vou pegar aqui o nosso componente, que é o Image Embedding. Vejam que antes de ligar, eu posso definir qual o modelo que eu vou usar, né? O SqueezeNet, DeepLock, eu vou usar o Inception V3, e aí, determinado modelo, eu vou fazer aqui a ligação, né? O que ele está fazendo nesse momento? Ele está aqui extraindo essas características, né? Fazendo as convoluções, né? Então, ele está primeiro tirando
fazendo os frames daquela imagem, de cada uma das imagens, nós temos aí, se não me engano, foram 300 ou 400 instâncias, né? Deixa eu ver aqui. Foram 300 instâncias. Cada imagem é uma instância, né? Dessa nossa base. Então, ele está indo para cada uma dessas imagens aqui, fazendo vamos botar ela aqui do lado. Ela está fazendo as convoluções, né? São aqueles frames que ele vai fazendo 4x4, 3x3, fazendo os cálculos matemáticos e extraindo numericamente esses dados, né? Cada imagem dessa seu conjunto de pixels, né? Lembrando que o padrão RGB, né? Que é aquelas três cores, né? O vermelho, o verde e o azul, isso transformando numericamente. E no final, o que a gente vai ter? Quando ele terminar o processo, que foi o que ocorreu aqui, cada uma imagem é uma instância onde ela tem, além da característica da própria imagem, ela tem essas, para esse Inception V3, 2048 features, que são essas convoluções que ele aplicou para retirar as características dos pixels, das imagens, né? Então, se a gente ligar aqui a um data table, a gente vai ver todos esses, vamos comentar aqui, né? A gente está vendo todas essas 300 instâncias, como vocês podem olhar aqui, cada uma dessas imagens, né, que tem lá o seu tamanho, o seu comprimento, sua altura, né, aqui o nome dela, mas extraído as 2048 características. Se eu olhar para essa instância, deixa ele terminar aqui de processar em memória, aí com ela selecionada aqui, né, vamos selecionar essa de baixo, e vamos olhar, são as 2048 instâncias, ou melhor dizendo, 2048 features dessa instância, que foram extraídas nesse processo de incorporação. Isso é o que ele chamou de incorporação, chamado de incorporação, que é o embedding, usando a técnica do Inception V3. Então, a gente tem aí, para aquela imagem, 2048 características que ele pode usar, veja que já está tudo normalizado, para entender, né, o que aquela imagem representa. E com isso eu posso aí fazer N aplicações. No nosso caso, eu quero usar inteligência artificial para quê? Para fazer o agrupamento. Eu quero juntar esses dados pela semelhança matemática. E aí eu vou fazer isso como? Primeiro eu tenho que fazer a redução de dimensionalidade para que cada dado desse, cada instância, ou linha, ou registro, ou ocorrência, ela possa ser redimensionada, porque vejo que só em termos de features são 2048 dimensões. O que ele vai fazer? Vai transformar isso em duas dimensões. Então, ele vai reduzir a dimensionalidade, mas sem perder a representatividade do dado. E plotar isso numa coordenada cartesiana, num gráfico XY. Então, se a gente for pegar esses dados, ligar aqui a um scatter plot, e a gente quer ver todos os dados, né? Então, lembrar de clicar aqui na ligação e dizer deira para deira. E olhar essa representação gráfica, né? Veja que aqui vamos olhar todos esses dados, né? Estão representados ou plotados aqui, né? Então, aqui é que a gente faz aquelas configurações que você pode determinar se está muito opaco ou não, para representar a densidade, a quantidade o tamanho do símbolo, se eles vão estar muito próximos ou não, né? Se você quer ajustar em relação ao dado numérico, o que é que você quer ver no eixo X e no eixo Y, né? Você quer ver, vamos botar aqui todos os dados, né, que a gente mandou mostrar tudo, então eixo X e Y eu quero ver todos os dados. Cada ponto desse aqui, ele está representando uma instância daquele conjunto de dados. Então, é uma imagem que ele está representando, né? Então, essa é a imagem clima 299, essa é a imagem clima 225. Então, é uma imagem que ele está representando. O que eu quero fazer agora é usar algum tipo de algoritmo, vamos botar isso para o lado de cá, vamos botar aqui, algum tipo de algoritmo que me permita pegar esses dados, né, e organizar esses dados pela semelhança. Então, a gente já viu que, nesse caso, para resolver problemas de agrupamento, a gente usa o aprendizado de máquina não supervisionado, e o aprendizado de máquina não supervisionado, eu tenho vários tipos de algoritmos que eu posso usar para fazer esse tipo de resolução de problema. E esses algoritmos são de várias abordagens. Por exemplo, eu posso usar algoritmos estatísticos, posso usar uma rede neural, como eu disse, tem um som. Eu vou usar aqui, iniciar com som, mas eu não vou até o fim, porque ela vai demorar muito para terminar. Então,
A gente vai abortar no início do processo, mas se eu for aqui, certo? Nos não supervisionados, aqui nessa aba do Unsupervised, e procurar aqui o Self-Organization Map, ele é uma abordagem, é um modelo computacional baseado na abordagem neural. Então, ele é uma rede neural, só que não para fazer a classificação, para posterior botar um preditor e ele predizer o dado que ele aprendeu a classificar. Ele é para fazer um agrupamento. Então, ele vai começar a olhar esses dados, ele não vai trabalhar no modelo baseado em erros, que normalmente as redes neurais trabalham, ele vai trabalhar em termos de semelhança matemática, onde esses dados estão mais parecidos para serem ativados ou não dentro dos neurônios artificiais, que são os perceptrons, somos nós, e aí sai plotando um gráfico, tipo um gráfico topográfico. Né? Então, se eu ligar o som, vou botar o som aqui, e aqui eu posso, no caso dessa ferramenta, ele exibe isso numa grade hexagonal, né? Eu posso definir quantas dimensões, em termos de linha e coluna, que eu quero que ele plote esses dados. E a inicialização, veja que isso é um hiperparâmetro comum para todos os algoritmos matemáticos, ele faz o uso do PCA. O PCA é o principal componente de análise, que é uma forma dele fazer a redução da dimensionalidade para que ele possa plotar esses dados. Mas deixa eu botar ela aqui, do lado, para vocês poderem observar ela sendo executada. Se eu ligar, veja que ele está começando a processar, né, e em algum momento ele vai começar a plotar os pontos. Lembre-se sempre de fazer esse tipo de observação para resolver os problemas. Né? Então, aqui ele já está recebendo como entrada todos os dados e está começando a processar. Ele está fazendo aqui a aplicação do PCA, dessa técnica, para reduzir a dimensionalidade. Com base nessa redução, ele está começando a fazer os cálculos para plotar. Aqui ficou setado 5 por 10. Aí, esse dimensionamento você configura melhor representativos, né? Veja que está dimensionado por tamanho, cada um desses daqui representa a quantidade de instâncias que são semelhantes, então estão sendo plotadas nesses, vamos chamar de picos, né? Por isso que a gente chama de uma representação topográfica. Então é assim que essa técnica de rede neural, ela funciona. Quando ela chegar nos 100%, o que acontece? Ela vai exibir uma visão dimensional com cada hexágono desse aqui com um pico, né? Aquele que tiver maior quantidade ou maior tamanho, ele tem uma maior quantidade de instâncias semelhantes. Então, aí você pode fazer as ligações com o data table para ver quais são eles, ou o image view para ver quais as imagens e assim por diante. Só que ele é muito pesado, então ia demorar demais para ele concluir. Vou dar um stop, vocês já entenderam o funcionamento dele. Vamos para o que a gente normalmente vem usando na sala de aula, que é o Caminhos, né? Vocês também têm o HCA, que é muito interessante para isso. É isso que eu sugeri, se pudesse fazer com o HCA. Vamos fazer com os dois? Oh, legal. Deixa ele parar aqui. Eu vou fechar, ele vai dar um erro, mas vamos ver se não quebra a execução do Org como um todo. Pronto, ele já parou, vou fechar aqui. Se a gente for para o Caminhos, aí eu vou fazer com Caminhos e faço com HCA. Claro que a gente sempre vai escolher um só, né? Aqui só para efeito de sala de aula, para a gente ver os dois, né? Então, eu vou pegar aqui o Caminhos e vamos configurar como é que a gente vai querer que seja. Sempre bom vocês configurarem antes de executar, né? Porque ele, dependendo, se tiver marcado aqui esse checkbox, todos esses componentes têm esse checkbox aqui, aplica automaticamente. Ligou, ele já começa a fazer, né? A não ser que você saia desmarcando em todos e deixe essa configuração. Então, lembrando que o Caminhos, você determina o K. O K é o número de clusters que você quer formar, né? Se você já tem ideia, aqui eu tenho imagem de chuva, imagens de tempestades, sei lá, eu tenho 3 tipos de imagem. Aí você sabe que são 3 grupos, você pode até determinar. Se você não sabe quantos grupos, você pode vir aqui e determinar. Eu quero que ele tente montar de 2 a tantos grupos, 7 grupos. O que ele vai fazer internamente é aplicar uma técnica chamada técnica da silhueta. Ele vai olhar matematicamente como é que esses pontos estão distantes em relação a esses centroides e propor. O ideal para esse conjunto de dados é que você consegue gerar aí 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos e assim por diante, com base nessa técnica silhueta. Existe a outra, que é a cotovelo, que o resultado é mesmo, só computacionalmente, internamente, elas fazem isso diferente. Elas vão dar, basicamente, uma resposta a quantos grupos, quantos Ks, aquele conjunto de dados consegue gerar da melhor forma, né? Então, você pode configurar
No nosso caso, vamos botar aqui, fixando 3 grupos, né? 3 casos. E aí depois a gente pode ir fazendo esse ajuste visualmente, né? Então, vou mostrar como é que a gente pode fazer esse ajuste visualmente. Com o Caminhos, né, a técnica configurada, aí você liga, mas lembre-se sempre de marcar aqui e botar para todos os dados, né? Porque senão ele não vai dar aquele erro dizendo, não tem dado nenhum para fazer a configuração. Veja que ele foi bem rápido, ele já gerou os 3 grupos lá definidos. Eu quero ver esses 3 grupos, né? Então, eu vou ligar aqui o Caminhos ao scatterplot. Como ele está configurado o eixo X e Y para os clusters, que ele gerou os 3 grupos, veja aqui, vocês já conseguem ver aqui o cluster 1, 2 e 3. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar melhor. Só que eu posso ligar esse scatterplot a um data table para ver os dados, né? Mas como esses são dados não estruturados, é melhor olhar as imagens. Seria interessante se a gente tivesse só como dados estruturados. Então, aqui vamos ligar o Image Viewer, né? A gente tem um Image Viewer aqui, eu vou pegar ele e fazer a ligação. Esse aqui, a gente deixa realmente o default, somente dados selecionados, porque a gente só quer ver as imagens do cluster que for selecionado. Vou deixar tudo aqui mais juntinho, para a gente poder ver 3 janelas de uma vez só. E vou aqui dar 2 cliques, né? E vamos botar 3 janelas. Esse, vamos botar esse. Então, vamos lá, vamos ver quem é, ou quais são as imagens, né? Que vão aparecer aqui do cluster 1. Selecionado. Deixa eu minimizar aqui também, para que a gente fique só vendo as imagens. Então, a gente percebe que ele ajustou, ou agrupou, melhor dizendo, por semelhança, essas imagens que temos aqui. Neblina, e mais? Enchente. Ele considerou matematicamente essas imagens mais semelhantes, né? Vamos ver o que ele juntou pela distância euclidiana, que é o default que está lá no Caminhos, o cluster 2. Aí ele pegou neve, né? Pegou algumas que tem uma imagem que parece neblina também, mas veja que ele trouxe mais relacionadas à neve. Vamos ver o cluster 3. Aqui, veja que com 3 clusters, ele não conseguiu separar bem as imagens, né? Então, aí vem a vantagem de eu fazer essa configuração aqui, ó. Deixa eu botar para frente esse configurador. Eu vou dizer que eu quero que ele separe de 2 a 6 clusters, né? Vamos fazer com esse daqui. Aí ele começa a processar e montou 4 clusters. Veja que ele considerou que seria interessante. Veja que isso aqui é a técnica da silhueta, né? São os scores que ele montou, que gerou os 6 clusters, como eu pedi, de 2 a 6, mas ele me apontou para 4. Quer dizer que com 4 eu tenho uma melhor diferenciação das imagens. Então, vamos ver aqui, o que é que está no cluster 1. Aqui, essas imagens que vocês estão vendo, né, de clima, a mistura de neve com neblina. Vamos ver do cluster 2. Aqui só chuva, veja que ele se caracterizou pelos guarda-chuvas, né? Veja que E tem muitas pessoas também, né? pessoas e guarda-chuvas, né? Que caracteriza aí esse padrão de semelhança. Vamos ver no cluster 3. Aqui ele pegou bastante neblina, né? Aquelas imagens que dá para ver que está fortemente com neblina. E vamos ver o cluster 4. Muita água, né? Tudo que tem água aqui, ó. Aqui ele ficou... mas tem água, né? É água. O que teve água aqui, ele agrupou com semelhança. Mas veja que isso com 4, né? Vamos ver se ele separa melhor com 5 clusters, né? Então, o que é que ele vai trazer com o cluster 1? De novo aqui, neblina. Cluster 2 ficou com céu, né? Nublado. O cluster 3, água. O cluster 4, neve. O cluster 5, guarda-chuva, né? Com chuva forte, chuvas fortes. Se a gente for para 6 clusters, né? Aí ele vai cada vez mais detalhando as imagens pela semelhança, né? Então, vamos ver, começar lá pelo cluster 6. Trouxe água, né? Característica tem com essas águas aqui. O 5, o céu acinzentado, né? Bastante neblina.
O 4 também, mas que tem pessoas, né? Veja que no outro não tinha pessoas, esse tem pessoas. Esse, o 3, neve. O 2, guarda-chuvas, né? Chuva, água, muita água. E o 1 é guarda-chuva, o 1, com pessoas com guarda-chuva. Então vejam que com o Caminhos você consegue fazer o que a gente vai fazer com o HCA, né? Com o Hierarchical Clustering, mas uma forma de análise diferente, porque aqui a gente está usando o scatter plot, esse gráfico de dispersão associado ao Image Viewer, para visualizar as imagens. Vejam que o Caminhos, ele internamente, ele já usa uma técnica de cálculo de distância, que é a técnica euclidiana. Se a gente for usar o HCA, aí deixa eu botar aqui para cima, porque a gente vai usar o HCA agora. O HCA, antes da gente aplicar o algoritmo, a gente primeiro tem que determinar qual é a técnica de cálculo de distância que a gente vai utilizar. Então, a gente chama esse componente aqui de cálculo de distância, e aqui a gente define. A gente vai querer calcular a distância de que forma? A gente vai... Lembre-se que a gente está analisando as instâncias, as linhas, né? A gente está analisando a distância de cada uma dessas linhas aqui, certo? Não a distância das colunas, mas isso poderia ser o que você está querendo analisar. Então, você vai especificar que você quer comparar a distância entre a distância entre as instâncias ou entre as dimensões. Então, é isso que você tem que determinar aqui. E qual o método de cálculo da distância? Vai ser o euclidiano, vai ser o de Manhattan, vai ser esse Hamming, vai ser o de Cosseno, o de Pearson, o de Spearman, o de Jakarta. Cada um tem a sua forma de calcular a distância. Vamos para o padrão, que é o euclidiano, né? Agora eu vou ligar aqui o conjunto de dados. Ele está calculando as distâncias, já fez esse cálculo, a gente já sabe que tem uma matriz de distância, onde eu posso ver o resultado, a resultante desse cálculo de distância, mas vamos direto para o algoritmo, né? Então, aqui eu vou ligar com o HCA. Mas antes de ligar, vamos botar logo ele aqui, né? O Hierarchical Cluster. Estava em cima dele e... Bom, vamos olhar o nosso algoritmo. Então, vocês estão vendo aqui o HCA, a tela do HCA, certo? Então, percebam que a gente aqui determina como é que ele vai fazer esse cálculo de distância, a ligação, porque tem vários métodos, né? É o simples, a média, a ponderação, o completo, esse WARD. E nós temos aí as anotações, que é como é que ele vai fazer isso, se vai ser um vetor, né, que ele vai serializar. Você vai botar cores, e aí vem a profundidade que ele vai criar desses grupos, dessa clusterização. Como é que ele vai montar essa profundidade de exibição. E em termos de seleção desse gráfico, que ele chama é chamado de dendrograma, se vai ser a visualização desse gráfico com a quantidade de clusters, né, que é o que a gente chama, ele chama aqui de top N, né, se vai ser um percentual ou se vai ser manual, você vai clicar e sair arrastando. Então, eu vou botar aqui, deixar essa configuração, vou fazer como eu fiz lá no outro, começando com 3, né, para ele montar 3 clusters. Então, além disso, vou ligar aqui, vou deixar esse Image View ali, vou botar outro. Não, vou ligar naquele mesmo para a gente ficar com, já está outro configurado. Ligando aqui o HCA ao Image Viewer. Bom, agora eu vou ligar o cálculo de distância ao algoritmo, né? Lembrando que aqui, veja, ele só calculou a distância para os dados selecionados. Então, ele tem que calcular a distância para todos. Então, Deira para Deira. Aí, calculou a distância. Aí, vamos ver o nosso dendrograma. Aí, que a gente não precisa estar olhando esse scatter plot, a gente vai olhar o dendrograma. Vamos botar ele aqui no meio. Aí, eu tenho que deixar essa área de configuração, que a gente vai configurar por aqui, né? Veja que ele mostrou 3 clusters, né? Ele montou o cluster 1, 2 e 3. Vamos selecionar o cluster 1 para ele exibir aqui as imagens do cluster 1. Então, por esse algoritmo, veja que ele organizou as imagens do cluster 1, são aquelas que têm bastante neblina, né, no céu. Quer dizer, ele conseguiu fazer esse cálculo de semelhança numérica, matemática,
com essas características que ele extraiu. Vamos voltar a exibir os 3 e clicar no cluster 2. Aí veja que o cluster 2, ele trouxe a semelhança matemática, tem o quê? Pessoas com água, que é o que ele considerou semelhante. Não ficou muito diferente do Camin's, por quê? Porque a gente usou o cálculo de distância, o euclidiano, que foi o mesmo cálculo de distância do Camin's. Vamos ver agora o cluster 3. Neve, né? Se a gente agora, essa é a vantagem desse dendrograma, né? A gente pode fazer a seleção aqui dos clusters visualmente com esse arrastar e soltar, porque ele vai sair calculando essa semelhança em relação a essa visão top-down, quer dizer, de cima para baixo, pegando as características os muito próximos, né, aqueles pontos que estão muito próximos aos pontos que estão mais distantes. Ou bottom-up, que é aqueles que são muito distantes e que estão se aproximando. E aí você consegue, com base nisso, sair analisando esses clusters. Vejam que nesse percentual que eu botei aqui de 50%, né, nessa taxa, eu consegui montar esses 14 clusters que ele considerou com os pontos mais próximos um do outro. Então, se a gente for olhar esses 14 clusters, né, e formos olhar um por um, eu vou deixar aqui está perto de 50%, vou considerar os 50%. E clicar no cluster, veja que ele trouxe todo mundo com guarda-chuva, né? Vamos botar aqui 50%, né? Vamos usar esse com 50%. Vamos aumentar um pouco o zoom, para a gente ver melhor. Fazer o que a gente chama de análise exploratória de dados. E aí você sai olhando essas imagens. Então, assim, você primeiro tem que fazer a análise exploratória dos dados, usando qualquer uma dessas técnicas de agrupamento. Com base nisso, você vai para o próximo passo, que é o nosso de rotulagem, onde você vai classificar. A gente vai dar uma classificação aqui para a gente depois testar, para ver se o aprendizado dela foi bom ou não. Observe que não teve muita diferença em relação ao caminhos, porque você pode ir lá no gráfico de dispersão e ir também vendo a quantidade de casos, né? Veja que não teve diferença, porque todos os dois se basearam no mesmo tipo de cálculo de distância, que foi o euclidiano. Mas veja que se eu chegar no cálculo de distância e determinar uma outra técnica, eu vou usar essa daqui, a de Manhattan, certo? Notou que já ficou diferente os clusters? Sim, sim. Vamos olhar aqui como é que estão se comportando as imagens. E agora, internamente, o resultado numérico de distância, como foi feito num cálculo diferenciado, não é mais o euclidiano, que é o padrão que se usa, foi o de Manhattan. Manhattan é calculado com base na cidade de Manhattan, da distância do centro de Manhattan para as demais ruas. Ele não é muito interessante para esse tipo, ele é mais interessante para calcular a distância, por exemplo, de localizações geográficas. Mas vamos ver o resultado disso aplicado nesse tipo de imagem. Vamos ver o cluster 1. Veja aí que nós temos imagens bem parecidas, né, com neblina, né, com arranha-céus e neblinas. Vamos para o cluster 2, que como só estou com ele selecionado, né, obviamente, esse vira o cluster 1. Céus, né, temos aqui. Bom, agora, eu vou, para simplificar, eu vou colocar só 3 grupos e eu vou usar o caminhos mesmo, certo? E a gente vai rotular para aprender fazer a separação 70-30, né? 70% para treinar e testar e 30% para validar. Vamos tirar esse daqui. Vamos ligar ao viewer. Vou botar 2 grupos, aí vão ser 2 grupos que a gente vai classificar aqui. Vamos ver. Esse aqui não tem nada que tenha água. Esse aqui só tem neblina. E esse aqui, o que é que tem? Esse tem água, tem neve. Então, vou chamar isso aqui de neblina. E esse aqui de tempestade. Esse tem aí um clima mais severo, né? Então, esse aqui você está com um clima mais severo e aqui um clima mais brando, né? Só está com neblina. Né? Então, vou usar, assim, clima brando e clima severo. Vai ser as 2 classificações que eu vou dar para
ele aprender para classificar um clima severo e um clima acinzentado, nublado. Pronto. Vai ser o suficiente para o nosso treinamento, para mostrar aqui como é que a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Temos nossa base de dados, fizemos o embedding em comparação com o Inception V3, aplicamos o caminhos para agrupar, vimos a dispersão dos pontos, selecionamos os dois. Agora eu tenho que pegar esses dois clusters, né, e dar os nomes para eles, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou linkar o nosso scatter plot, que está com esses dois clusters, né? Ou posso simplesmente pegar direto do caminhos. Vamos ligar aqui a um data table, se a gente quiser olhar esse conjunto de dados, a gente percebe aqui que nós temos esses campos, né? Vamos botar aqui para a gente ver esses campos. Vamos deixar esse aqui. Então, nós temos as imagens, né? Como nenhuma delas está selecionada, está aqui esse campo que ele cria, né? Selecionado não. O que mais? Vamos olhar o restante dos dados. E temos o que eu quero ver aqui, é esse campo, o cluster. Nós temos dois clusters, né? O cluster 1 e o cluster 2. Essa coluna que ele gera, a silhueta, é justamente o cálculo, né, da margem que separa os dados do cluster 1 e os dados do cluster 2. O que eu quero fazer é dar essa nomenclatura, rotular o cluster 1, que a gente chamou de clima brando, ou nublado, e o cluster 2, que a gente chamou de tempestade, né? Vamos dar essas duas nomenclaturas. Como é que eu faço isso? Eu vou ligar nosso data table ao create class, lembrando de marcar que é para serem todos os dados, né? E vou aqui definir no create class, né, os nossos conjuntos de dados. Ele trouxe do último, então tem 3 clusters, a gente só tem 2, então vou apagar esse aqui. O cluster 1, que tem 83 instâncias, eu vou chamar de neblina. A gente viu que as imagens têm muita neblina. E o cluster 2, que tem 217 instâncias, eu vou chamar de tempestade. Aquelas, muita chuva, ou chamar, vou deixar tempestade, porque tem algumas coisas lá que não eram com chuva. E vou chamar esse cluster, né, esse novo campo, de classe. É o nosso rótulo, né, onde a gente está classificando essas imagens. Então, a partir desse momento, quando eu aplicar, eu chamar a partir do create class um data table, veja que nós temos agora um novo atributo, que é a classe, onde eu tenho as instâncias relacionadas à tempestade e as instâncias relacionadas à neblina, e todos os demais campos. Só que eu não preciso de exatamente todos esses campos aqui para fazer o treinamento de máquina. Eu vou precisar daquelas 2048 features, mas eu não preciso, por exemplo, do campo cluster, da altura, do comprimento. Eu não preciso dessas informações. Então, o que é que eu quero? Eu vou, antes de olhar esses dados no data table, eu vou ligar esse create class a um select column, para a gente selecionar as colunas que nós queremos visualizar. Quais são as colunas que nós queremos visualizar no nosso dataset de treinamento de máquina? Então, aqui eu vou dizer que, para os campos features, eu quero todas as 2048 features. Para o campo-alvo, o target, eu quero aquele campo que eu criei, chamado classe. E para a meta, que seria só a informação da imagem, basta o image name. Então, eu vou tirar a silhueta, se está selecionado ou não está selecionado. Pronto. Esses demais campos ficaram como ignorados, né? Os skip. Ele vai pular. Esse aqui também sai. Pronto. Aí fica a meta, que é só um indicativo, uma chave primária, um indicativo de que instância se trata aquele, que é o nome da imagem. O nosso alvo, que vai servir para o aprendizado supervisionado. E as features que ele vai aprender para dizer, isso é neblina, isso é tempestade. Pronto. Ligando agora o select column ao data table, aí a gente tem, né, nosso alvo que fica com esse cinza mais forte, o nosso meta que fica com esse cinza mais claro, e as 2048 features que ele vai usar para aprender a classificar as imagens se são neblina ou tempestade. Só que agora eu tenho que fazer aquela separação 70-30, né? 70% para treinar e testar e 30% para validar. Então, eu vou agora ligar esse data table aqui a esse
outro widget, que é o Data Sampler, onde eu vou fazer essa configuração, né? Então, aqui eu vou definir. Eu quero fixar a proporção dos dados para treinamento e teste, aí estou fixando em 70%. E os 30% restantes vão ser usados para validar. Então, é esse conjunto que eu vou botar agora um novo Data Table, que vai estar ligado a esse Data Sample, nessa ligação aqui, ó, de dados de exemplo, né? É esse conjunto que eu vou usar, que dá do total, aqui tinha um total de quanto? Tinha um total de 300. Então, nós ficamos com 210 registros para treinar e testar. Esse outro Data Table que eu vou ligar aqui, eu vou fazer a ligação do restante dos dados com o Data. Então, a gente ficou aqui com 90 registros para validar. Esses 90 não vão passar no treinamento e teste, quer dizer, eles não vão, a rede, o algoritmo, ou o modelo, melhor dizendo, não vai ver, não viu esses dados, esses 90 dados. Então, depois eu vou verificar se as métricas que eu tive no treinamento e teste realmente foram reais, né? Ou estão ainda se mantendo com as métricas da validação. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu agora vou pegar esse conjunto de dados aqui, que é o 3, que tem os meus 70%, e linkar com os modelos que eu vou usar para fazer o aprendizado de máquina supervisionado. Então, os modelos para aprendizado de máquina supervisionado estão nessa área aqui, model. E aí eu vou botar aqui vamos botar aqui um KNN, vamos botar aqui um Supported Vector Machine, que aqui são os cavezinhos mais próximos, aqui modelo vetor de suporte, e vamos botar uma MLP, uma rede neural. Para ficar só as siglas, vamos renomear aqui para MLP. Vamos configurar aqui os hiperparâmetros, um KNN. Como a gente quer que ele divida em 2 grupos, ele aprende a classificar em 2 grupos, né? Neblina e tempestade, vou botar 2. A métrica vai ser a euclidiana e o peso vai ser uniforme, e não pela distância. Pronto. Tá aqui aplicado os hiperparâmetros. O suporte Vector Machine, a gente vai configurar aqui usando o tipo SVM, e não o vetor SVM, com custo de 1. Aqui deixar também esse parâmetro de regularização, para evitar, esse parâmetro de regularização ele evita o overfitting. Aí eu vou deixar esse default aqui de 0.10. A função interna que ele vai usar para fazer a margem, o cálculo da margem, e esse cálculo ele tem que ser uma função não linear, aí eu vou usar o RBF, e deixar 200 iterações, que é o máximo que ele vai tentar. Se ele não conseguir a melhor classificação, ele para em 200. Vamos aplicar. E a rede neural, a gente vai botar só, para ser rápido, vamos botar uma camada só de 32 neurônios, vai ser uma ReLU, e vou botar aqui um estocástico gradient descendente como otimizador dessa função, e botar também 200 iterações. Se ele não conseguir encontrar o melhor ponto da curva, ele vai parar em 200. E vou ligar agora esses modelos ao conjunto de dados que tem os 70%. Eu acho que o MLP só não aplicou, não. Eu não apliquei, não. Deixa eu dar dois cliques. Não aplicar. A aplicação não. Pronto, deixa eu aplicar aqui. Pronto. Aí já está. Beleza. Valeu, Flávia. Lembrando que tem que marcar aqui para pegar todos os dados, né? Então, nunca esqueçam disso. A não ser que realmente seu objetivo seja só trabalhar com os dados selecionados, que normalmente, nesse caso aqui, não é, né? Então, todos os dados aqui, fez o treinamento. Quer dizer, na verdade, ele fez a aplicação do modelo, ele não fez ainda o treinamento. Ele vai fazer o treinamento e teste agora. Mas para treinar e testar, eu tenho também várias técnicas para treinar e testar. Então, eu venho aqui para essa aba de avaliação, e esse componente, esse widget, quando eu boto ele aqui, eu defino que tipo de técnica, vamos botar ele aqui do lado, diminuir, que está muito grande, eu quero para treinar e testar. Então, normalmente se usa esse cross-validation, porque essa validação cruzada, como vocês já sabem, eu posso pegar esse meu conjunto de 200 e poucos, 210 registros, né, que eu tenho lá, que equivale aos 70% da minha massa de dados, e ele vai dividir em 5 subconjuntos, aí vai treinar com o primeiro e testar com os 4. Depois treina com o segundo e testa com os outros 4. Treina com o terceiro, testa com os outros 4, até varrer os 5 subconjuntos. E tem essas outras aqui, formas, né, de cross-validation by factories,
o random sampling, tenho ele repete o treinamento e teste N vezes que você especificar aqui, baseado num tamanho específico, tenho que ele verifica um por um, verifica o conjunto de teste, verifica o conjunto de treinamento, melhor dizendo, primeiro treinamento e esse aqui o de teste. Bom, normalmente o que a gente faz é esse aqui, é a validação cruzada, usando o estratificado ou não. Aí o estratificado, ele faz uma fórmula para organizar esses subconjuntos, e aí ele fica um pouco mais pesado, apesar de melhorar um pouco o treinamento. Como eu quero velocidade, eu vou tirar o estratificado, deixar só a validação cruzada de 5 folders, e vou ligar esse nosso componente de técnica de treinamento e teste ao nosso conjunto de dados, lembrando de marcar tudo, e ligar agora os 3 modelos para que ele comece a treinar e testar, e depois nos mostrar fechar aqui, vamos aumentar aqui, e mostrar as métricas, né? Então, aqui, ligando, ele já começa a fazer lá o treinamento e teste, os 3 ligados, ele está agora, nesse momento, treinando e testando para aprender como classificar. Nessa primeira técnica, o KNN, ele está criando 2 grupos, né, e criando um separador dos 2 grupos, porque a gente definiu o K de 2. Nessa outra técnica, SVM, ele está colocando esses pontos num hiperplano, né, num conjunto bidimensional, e está criando uma reta, um hiperplano, para separar esses 2 grupos, trabalhando com essa função RBR para gerar uma margem e vendo desses pontos quais estão mais distantes dessa margem. E o MLP, que é a rede neural, vocês já entenderam que tem os dados de entrada, que vão passar para uma camada que a gente definiu 32 neurônios, e o dado de saída, então, ele faz as ponderações e a aplicação da função de ativação para ver se a saída bate com o resultado, senão ele pega a derivada da função e recalcula os pesos e sai repetindo o processo. Bom, aqui ele terminou o treinamento e teste. Vamos ver a questão das métricas, né? Se a gente olhar aqui, vou deixar esse desse lado e esse desse aqui. A gente está usando somente essas métricas, mas você sabe que clicando com o botão direito, vocês podem selecionar outras métricas. Tem várias métricas, né? Tem, quando o campo, o target, ele é numérico, normalmente se usa aí o valor médio absoluto, desculpe, a raiz, o valor médio quadrático, ou a raiz do valor médio quadrático, os coeficientes, log de erro. Você tem uma série de outras métricas que são muito mais apropriadas para dados não categóricos. Para dados categóricos, normalmente você usa 4 indicadores, que é verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. E aí, cada métrica, na verdade, é uma computação entre a razão desses indicadores. Por exemplo, a acurácia é a soma dos positivos e negativos pela razão da soma dos 4, positivos e negativos, tanto dos verdadeiros como dos falsos. E aí você vai ter os valores das métricas, né, que são computações um pouco diferentes para cada uma desses 4 indicadores. É sempre bom você ter no mínimo 3 métricas, da mesma forma que é bom você ter no mínimo 3 modelos para testar, e aí você consegue ver se há um padrão em relação a essas métricas, para ver quem é que aprendeu, quanto aprendeu, o que é que precisa ser feito em termos de ajuste fino, que é o fine tuning, para ir melhorando as métricas. A mais referenciada, né, que é a acurácia, é a mais conhecida. Se você colocar em ordem decrescente, você vê que aqui a rede neural ficou com 95%, o suporte Vector Machine ficou com 94% e o KNN ficou com 86%. Bom, aí vocês sabem que para melhorar, você teria que fazer os ajustes finos, aumentar a iteração, aumentar a taxa de aprendizado, aumentar número de camadas, número de neurônios por camada, sempre anotando o ajuste feito e o resultado das métricas, até chegar na acurácia desejada, né? E se a gente observar, vejam que ela se manteve constante em relação às outras métricas também. Por exemplo, na mensuração, a diferença foi na terceira casa decimal, de 2 para 3, precisão foi igual à mensuração, revocação foi igual à acurácia, quer dizer, então, ela está com um bom comportamento, e veja que ela foi a melhor para todas as outras. E essa acurácia eu vou considerar 95% excelente. Lembrando que aí ela é baseado no erro, né? Então, se você tem essa taxa de aprendizado, quer dizer, de cada 100, você está aí acertando 95, então está ótimo. Então, escolhido o modelo campeão, lembrando que existem várias métricas, né? Por exemplo, você pode ter aqui o uso da matriz confusão. Vou botar aqui a matriz confusão. Vou fechar tudo isso aqui para não ficar muito pesado a minha máquina.
Vamos botar aqui a matriz confusão. E vamos ver aqui a matriz confusão. Então, vamos botar aqui do lado. A gente consegue ver que, em relação a esses três modelos, aqui a gente tem o atual e o predito, né? Então, veja, essa é a relação. Ele tem 52, que ele disse que era neblina, e era neblina. E teve um que ele disse que era neblina, ele disse que era tempestade, mas era neblina. Em termos de tempestade, isso para o KNN, né? Ele tinha 27, vamos olhar logo o acerto, né? Ele tinha 130 que eram tempestade, e ele disse que eram tempestade. Só que dos 157 ao todo de tempestade, ele disse que tinha 29 sendo neblina. Então, nessa matriz confusão, eu consigo ver, em relação aos modelos, qual é que está acertando e errando mais. Então, nesse caso, do MLP, nós temos 157 instâncias de tempestade e 53 instâncias de neblina. Então, vejam que, se a gente olhar a neblina primeiro, das 53, ele acertou 49, que era neblina, e ele disse que era neblina, mas ele errou 4, que era neblina, ele disse que era tempestade. Em termos de tempestade, ele acertou 151, que era uma tempestade, e ele disse que era tempestade, mas errou 6, né, que era tempestade, ele disse que era neblina. Então, essa é uma forma também de analisar os modelos, os que estão acertando mais e errando mais. Uma outra forma também é a curva ROC. Aí vamos botar aqui. Se a gente olhar esse gráfico, vamos botar aqui do lado, nós temos os três modelos aqui testados, KNN e tal. O KNN é o verde, o Spot Vector Machine é esse marrom, ou laranja, e o MLP esse roxo. Então, se a gente olhar essa matriz, que é esse gráfico, que é chamado de curva ROC, ele também usa esses 4 indicadores, né, que é o verdadeiro positivo, negativo, o falso positivo e negativo. O que estiver mais próximo de 0 é porque não está bom nesse processo de estar errando muito. O que está mais próximo de 1 é porque está acertando mais. Então, se a gente observar, e aí você também pode fazer análise pela área sobre a curva ROC, que é o nome da análise, né? Essa área sobre a curva, né, esses verdadeiros positivos e negativos, quanto maior, melhor é o aprendizado. Então, se a gente olhar o que tem a maior área sob a curva, é o roxo, que é o MLP. Depois vem esse laranja aqui, que é o Spot Vector Machine, e o que tem menor área comparado com os outros dois é o KNN, quer dizer. Então, ou você analisa pelo que tem a maior área sobre a curva, ou você analisa pelo que está mais próximo do 1, para saber quem está aprendendo mais. Além disso, tem aquelas outras métricas. Então, a gente tem várias formas de avaliar qual o melhor modelo. Então, o melhor modelo foi o MLP. Com esse modelo campeão, agora você pode salvar esse modelo, gerando um arquivo Pickle. Então, a gente já sabe que a gente pode já vir aqui fazer um save model, e com esse arquivo gerado em alguma parte da sua máquina, você leva para qualquer lugar com a linguagem Python, porque isso tudo aqui por trás é Python. Você pode estar fazendo qualquer coisa em relação a esses dados. Como, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar o script Python e ligar esse modelo ao script Python, certo? Aí eu estou ligando o aprendizado ao script. Se eu dou 2 cliques aqui, vejam que a minha entrada de parâmetro para esse script é o modelo. Então, aí eu posso fazer o que eu quiser com esses dados do modelo. Mas se eu ligar esse script a esse conjunto de dados, veja que a minha entrada para esse script é meu conjunto de dados. Então, aí eu posso fazer o que eu quiser com Python, com esses dados desse conjunto. Observe que, se eu quiser todos os dados do conjunto, tem que lembrar de botar deira para deira, né? E aí eu uso os dados que estão vindo para esse componente, que é uma função que ele está definindo, né? E aí eu saio fazendo o que eu quero nessa função. Faço o def, aí eu quero fazer uma outra função para fazer outra coisa. Aí eu ligo esse aqui a um outro script, ou faço um novo script ligado a outro componente. E aí você sai codificando, tendo conhecimento de Python, fazendo o que você quer. Aí você pode importar as várias bibliotecas de Python, Pandas, o Scikit-learn, sei lá, o NumPy, todas essas bibliotecas que existem, você vai adicionando e vai usando os métodos dela para poder aprimorar o que você faz de forma low code, né, com baixo código, que é componente arrastando e soltando. Mas eu não vou criar o Pickle, porque
a gente já fez isso em outras aulas e, na verdade, eu quero ser mais prático por conta do tempo. Então, vou direto aqui mesmo, tá? Eu vou pegar esse modelo e treinar, e a gente já treinou e testou, eu vou validar com aquele conjunto que a gente separou, que é essa outra base aqui, que a gente chamou de Data Table 4, né? Essa base aqui. Essa tem os 90 que ele não viu, né? Então, eu quero ver se a acurácia e aquelas outras métricas ainda permanecem boas com esses dados que ele não viu e que ele aprendeu a classificar, com 95% de acurácia, quer dizer, alguns ele vai errar, obviamente. Então, vamos fazer isso agora, certo? Vou botar agora um componente preditor e vou ligar esse modelo, que é o modelo campeão, a esse conjunto de dados, né? Então, vamos fazer essa ligação de todos os dados. Aí ele fez a aplicação do modelo com esse conjunto de dados e vamos ver qual foi o comportamento que ele achou em relação a esses dados, né? Então, vamos deixar isso aqui maior para a gente ver e esse menorzinho, certo? Vamos diminuir isso aqui. Então, no preditor, ele está dizendo o seguinte, essa imagem, vamos olhar essa imagem aqui, o clima 214, certo? Com todas essas features aqui, ele disse, né, que ela é uma tempestade, né? Ela está caracterizada como tempestade, e a rede disse que ela é uma tempestade. Então, essa foi a margem de erro dela, certo? Quase zero. Essa outra imagem, que é uma tempestade, ele também disse que é uma tempestade. Então, tá ótimo, né? Aqui essa imagem era neblina, ele disse que era uma neblina. Então, vamos ver agora os erros, né? Vamos ver onde é que ele errou aqui, um exemplo de erro. Veja, o erro aqui foi de 0,689, certo? Eu estou analisando aqui os erros, vamos olhar erros de forma absoluta, né? No conhecimento do modelo. Vamos olhar aqui. É esse erro que ele está informando. Veja que a figura é sobre uma tempestade, mas acabou que ele foi e disse que era uma neblina. Então, se a gente olhar, veja que aqui embaixo vocês conseguem ver que ele até teve um comportamento melhor na validação do que no treinamento e teste. Tudo bem que a gente está com menos dados aqui, a gente só está com 30% dos dados, são 90 instâncias. Mas veja que a acurácia ficou em 97%, estão vendo? Quer dizer, dos 100, ele só errou 3. Aí a gente já encontrou um erro, se a gente for procurar aqui, a gente vai encontrar os outros. Vamos aqui. Em algum lugar estão os erros. Vamos classificar pelos erros, que a gente chega neles, em ordem decrescente. Veja, aqui ele era neblina, ele disse que era tempestade. Aqui é tempestade, ele disse que era neblina. Aí daqui para baixo, foi acertando. Então, vejam que a gente conseguiu mostrar com essa validação que esse treinamento que a máquina teve realmente representa um bom resultado. Com isso, já são 11h13, a gente deu essa visualização, né, de todos os passos que vocês têm que entregar na prova do dia 16. Então, para quem está com dado não estruturado, fazer o uso do Image Import. Para quem está com dados estruturados, fazer uso do file, mas o processo é o mesmo. Então, vocês vão fazer a extração, transformação em carga, retirar nulos, os outliers, depois vão fazer o EDA, né, vão analisar o dado através do agrupamento, descobrir o dado, o que é que ele significa, aí vocês vão rotular, criar essa nova classe, rotulando o dado, e depois vocês vão aplicar o aprendizado supervisionado, vão verificar as métricas, escolher o modelo campeão, que tiver a melhor métrica. Depois, baseado nisso, vocês vão salvar o modelo campeão, vocês têm que salvar o Pickle, carregar o Pickle com um novo conjunto de dados que ele não viu, pode ser baseado num formulário de entrada de dados, lá do Google Forms, ou de uma tela, ou algum outro procedimento, ou só separando mesmo, pelo Data Sampler, como a gente fez aqui, e testar com o 40% ou 30% dos dados que ele não viu no treinamento e teste, reavaliar a métrica, e se tiver tudo certo, aí vocês estão com 10 na disciplina. Perguntas? Oi, professor. Eu acabo sempre tendo pergunta. Pessoal, eu estou com uma problemática que é o seguinte, por exemplo, a questão do banco de dados de homens e mulheres. Eu tenho esse banco separado já, e eu acabei juntando os dois em um só, chamado Todos, e usei o HCA para tentar, inicialmente, definir o que é homem e o que é mulher. Só que ele está agrupando por outras características, e ele está longe de definir o que é homem e o que é mulher. Então, acaba que assim, eu não consigo falar para a IA qual que é o meu objetivo com aquele agrupamento. Como eu poderia resolver isso? Entendi. São alguns cuidados que você tem que ter com essas imagens para fazer o melhor agrupamento. Então, quais são esses cuidados? Vou mostrar aqui em termos de dados mesmo.
Se a gente for olhar para um conjunto de imagens, por exemplo, esse de imagens de satélite, certo? Veja que para o treinamento e para a validação, você vai perceber que todas essas imagens, certo? Que aqui era o objetivo dessa IA, aprender se as imagens do satélite elas estão sendo feitas em relação à nuvem, o que ela está vendo é nuvem, o que ela está vendo é floresta, o que ela está vendo é água, seja lago, seja oceano, o que ela está vendo é deserto. Então, alguns cuidados você tem que ter para conseguir extrair essas características e não ter essa sobreposição, porque você tem que entender que esses algoritmos, por exemplo, se você estiver usando um algoritmo estatístico, o que ele está fazendo? Ele está plotando, depois dele reduzir a dimensionalidade de alta para baixa, ele vai tentar fazer com que esses pontos eles sejam colocados dentro dos seus grupos pela distância que ele tem em relação à técnica que está sendo utilizada. Por exemplo, se for o Support Vector Machine, ele vai criar uma margem a partir de um hiperplano que ele vai gerar para ele calcular a melhor posição dessa margem, desse ponto em relação a essa margem, isso através de uma distância entre esses pontos à margem, que aí é o que a gente chama da silhueta, né? Que é esse ponto separador dos demais, ou a linha separadora, a curva separadora dos demais pontos. E aí, se essas imagens são muito parecidas, ele tem essa dificuldade de encontrar o melhor grupo para elas, né? Onde ele deveria plotar esse ponto. E como é que você resolve isso? Veja, primeiro, essas imagens elas têm que ter as mesmas dimensões. Então, se você olhar todas essas imagens aqui, elas vão ter sempre, em termos de altura, comprimento, tamanho, as mesmas dimensões, certo? Então, esse é um cuidado que você tem que ter de todas as imagens, se eles têm, assim, em termos de propriedades dela, estão com a mesma altura, o mesmo comprimento, mesmo tamanho. Segundo, a imagem tem que ter a melhor nitidez possível para que ele possa retirar esses pixels na hora de ele estar fazendo esse embedding, e é pegar, através do processo de convoluções da CNN, extrair características que possam ser relevantes nessa generalização. Então, para fazer uma analogia com o que eu estou dizendo, imagine que você tivesse querendo, dessa sua base, imagine que você estivesse querendo dessa tua base não fazer a classificação de homem e mulher, mas querendo fazer a classificação de humor. Tipo, a pessoa está alegre, está triste, está com raiva, então você teria que ter imagens, melhor dizendo, expressando esses vários sentimentos. Então, tudo isso faz parte desse processo de extração, transformação e carga, para que ele possa, então, extrair o conhecimento necessário, que é a generalização com base nesses pontos. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, veja a diferença das imagens de nuvens para essa, que a base é muito pesada aqui, vamos pegar aqui, de florestas, né? Veja, ele consegue fazer bem a distinção de nuvens e florestas, até a coloração é diferente, ou com certos cortes, ou, por exemplo, as imagens de rosto de pessoas, mas que tem outros objetos por trás, não é só o rosto, você tem a paisagem aqui por trás, tudo isso vai dificultar aquele algoritmo de fazer o melhor agrupamento dos dados, porque ele vai estar pegando outros pontos, né, que não são relevantes para o processo de aprendizado dele. Ou não vai ser aprendizado, a técnica que está sendo usada, que aí é agrupamento. No meu mesmo, ele está primeiro agrupando se a pessoa está olhando de frente ou de perfil, aí depois ele vê se a pessoa tem óculos, aí depois ele vê, isso imagina no HCA, né? Ele vai afunilando ali os grupos, se tem óculos, se está sorrindo, e só daí ele vai verificar se é uma mulher, entendeu? Ou um homem. Pronto. O que você pode fazer, que é o que a gente chama de análise exploratória de dados, é você gera esses grupos, né? Rotula do jeito que você acabou de me dizer, aí você vai salvar esses dados e vai gerar uma base só com que você rotulou, que tem as imagens só de mulheres e a imagem só de homens. Aí, esses dois grupos é que aqueles, por exemplo, olhando, porque o seu objetivo é saber se é homem ou mulher, né? Não é outras características, se tem óculos, não tem óculos e coisas desse tipo. Na verdade, o objetivo inicial era falar nacionalidade, só que eu não consigo nem falar se é homem ou mulher, entendeu? Aí eu tô desacreditado que eu vou conseguir a nacionalidade. E você está com quantos nessa base? Cara, eu achei uma base na internet, 50 mil imagens, só que eu reduzi para 5 mil. 50 mil imagens é uma boa quantidade, porque o outro fator é a quantidade de exemplares, de amostras que você tem. Então, para
você tornar esse processo aí, que você tem que ter muitos dados, né? Aí recai naquilo que eu sempre digo. Às vezes por que você cortou os 45 mil, né? Porque você não tinha máquina para rodar, né? Se você botar para rodar 50 mil imagens na sua máquina, provavelmente ia deixar ter que ter rodando aí dias e dias, né? Exato. Aí você fez um corte no seu conjunto, e isso reflete como resultado na extração das características que vai dar o aprendizado necessário, né? No caso, a generalização necessária. Aí você diz, então como é que eu vou fazer para rodar esses 50 mil? Aí você tem que arrumar máquina para isso, né? Uma máquina com GPU, que possa fazer esse processamento, que são cálculos que ele está fazendo internamente, para usar os 50 mil que ele tem para extrair as características e agrupar cada vez mais assertivamente. É por isso que, assim, quando a gente fala inteligência artificial, não é só o software, né? Não é só a técnica, é também o hardware. Porque nesse caso, o que é que você está fazendo? Você está cortando sua base, você perdeu aí foi 90% da sua base que você perdeu, e isso está refletindo no resultado. Perfeito? Beleza, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Então, vou parar aqui a gravação.